Sabe, existem ideias que são tão fortes que parecem mudar a forma como a gente enxerga o mundo. Mas e se uma ideia, por mais forte que seja, carregasse dentro de si as sementes da sua própria destruição? É uma história curiosa essa, a de como a busca por evidências para uma catástrofe global acabou ironicamente provando que ela simplesmente não poderia ter acontecido da forma como se imaginava. Então, para a gente entender essa história, a gente precisa voltar no tempo. Mas voltar muito, para um momento fundamental na história da geologia, quando a nossa noção sobre a idade do nosso planeta virou completamente de cabeça para baixo. Imaginem a cena. A gente está em Siccar Point, um lugarzinho na costa da Escócia. É aqui que o naturalista chamado James Hutton fez uma observação que mudaria tudo. Ele não estava simplesmente olhando para um monte de pedras. Ele estava, na verdade, olhando para o tempo. O que ele viu foi, ao mesmo tempo, simples e absolutamente genial. Pensem assim, ele viu um conjunto de camadas de rocha que estavam em pé, na vertical, e logo acima delas, separadas por uma superfície toda gasta, toda erodida, havia outro conjunto de camadas, mas essas estavam deitadas, na horizontal. A única explicação para isso tinha que ser um ciclo gigantesco. Primeiro, as camadas de baixo foram depositadas no fundo de um mar antigo. Depois, uma força imensa da Terra virou tudo de lado. Em seguida, a erosão, por milhões de anos, aplainou o topo. E só então, muito tempo depois, um novo mar cobriu tudo e depositou as camadas de cima. Hutton percebeu na hora que um processo desses não acontece em alguns milhares de anos. Isso exigiria uma quantidade de tempo quase inconcebível. E olha, quem estava com ele naquele dia, seu colega, John Playfair, resumiu a sensação de uma forma perfeita. Ele disse que a mente ficava tonta só de tentar contemplar aquele abismo do tempo. Não era só uma descoberta intelectual, era uma sensação de vertigem, uma revelação sobre a vastidão da história do nosso planeta. Ali nascia o conceito que hoje a gente chama de tempo profundo. Certo. Agora que a ciência começava a entender que a Terra tinha uma história imensa, a pergunta era: como a gente lê essa história? Como se organiza esse tempo profundo? Bom, a resposta para isso veio com o trabalho de outro pioneiro, William Smith. Smith basicamente criou um método, a estratigrafia. Ele viajou por toda a Inglaterra e percebeu algo fundamental. As rochas se formam em camadas, os estratos, e essas camadas sempre aparecem numa ordem consistente. Mas a grande sacada, a virada de chave, foi notar que cada camada tinha um conjunto único de fósseis. Era como uma assinatura. Com isso, de repente, era possível olhar para uma rocha em um lugar e saber que ela tinha a mesma idade de outra a centenas de quilômetros dali. A história da Terra estava ganhando capítulos organizados. E o resultado final de todo esse trabalho foi a criação da coluna geológica. Pensem nela de verdade como um grande livro da história do nosso planeta. Cada camada de rocha é uma página, e todas estão organizadas na ordem cronológica correta. Era a ferramenta que faltava para começar a ler aquele abismo de tempo que James Hutton tinha revelado. Bom, com essa ideia de tempo profundo e da coluna geológica se tornando um consenso, era natural que surgisse uma contra-explicação. Uma visão que olhava para as mesmas rochas, para as mesmas camadas e tentava encaixar tudo em um único evento, muito mais rápido e dramático. E aqui a gente vê o conflito de ideias de forma bem clara. De um lado, a geologia padrão, falando de bilhões de anos de mudanças lentas e graduais. Do outro, a chamada geologia do dilúvio, que propõe que toda aquela coluna geológica com todos os seus fósseis foi formada em cerca de 1 ano durante o dilúvio bíblico. Duas interpretações radicalmente diferentes para as mesmas evidências. O principal arquiteto da geologia do dilúvio moderna foi George McCurdy Price. E a abordagem dele, lá no início do século XX, era bem radical. Ele basicamente dizia que a sequência de fósseis que William Smith mapeou era uma ilusão. Para Price, todos os organismos viveram ao mesmo tempo e foram simplesmente soterrados juntos pela catástrofe. Décadas mais tarde, Henry Morris, num livro muito influente, pegou essa ideia e desenvolveu. Ele argumentou que, se existe uma ordem aparente nos fósseis, não é por causa de uma longa história evolutiva. A causa seria outra. Por exemplo, a capacidade de um animal de escapar da inundação, ou o lugar onde ele vivia. Criaturas marinhas que já estavam no fundo seriam soterradas primeiro. Já os animais mais ágeis, que viviam em lugares altos, seriam os últimos. E aqui a história fica muito interessante, porque a própria geologia do dilúvio precisou se adaptar aos fatos.
Enquanto Price negava a existência da coluna geológica, outros, como Harold Clark, aceitaram que a sequência era real, mas deram uma outra explicação. Seriam ecossistemas inteiros soterrados em ordem pelo avanço das águas. E olha só, hoje, segundo o próprio criacionista Paul Garner, a maioria dos geólogos criacionistas que vão a campo, que realmente estudam as rochas, segue essa visão de Clark. Ou seja, eles aceitam que a ordem das camadas existe. A discordância está na causa. Só que essa aceitação da coluna geológica como um registro real acabou criando um problema imenso para a própria ideia do dilúvio. Isso nos leva ao trabalho de Phil Center e a uma evidência que os próprios geólogos criacionistas ajudaram a documentar. A pergunta parece boba de tão simples, mas as implicações dela são gigantescas para essa discussão. Vamos pensar um pouco. Como é que uma pegada de animal vira um fóssil? Bem, o processo é bem específico. Primeiro, um animal precisa estar caminhando em terra firme, óbvio. Ele pisa na lama ou na areia úmida e deixa sua marca. Aí, essa marca precisa secar, endurecer um pouco, exposta ao ar livre. E só então ela precisa ser coberta por uma nova camada de sedimento para ficar protegida. As palavras-chave aqui são terra firme e secar ao ar livre. Coisas, digamos, bem difíceis de acontecer se o planeta inteiro estiver submerso por uma inundação global. E não estamos falando de uma pegadinha isolada aqui e ali, não. Em lugares como a China e a Coreia foram encontradas centenas de camadas consecutivas com pegadas de animais terrestres, centenas de ciclos de terra exposta, animais caminhando, pegadas secando e sendo soterradas um em cima do outro. Então o problema fica bem claro, né? A existência de pegadas de dinossauros, de mamíferos, em vastas porções da coluna geológica prova que aquelas camadas não podem ter sido depositadas durante uma inundação global. Os animais estavam vivos, respirando e caminhando em terra seca. Cada uma daquelas camadas com pegadas é a prova de que naquele momento e naquele lugar um dilúvio não estava acontecendo. E é aqui que essa história toda chega ao seu clímax, à sua conclusão mais irônica. Baseado na análise de Phil Center sobre a própria pesquisa criacionista, a ideia da geologia do dilúvio foi, na prática, derrotada por seus próprios defensores. O que Center fez foi analisar as publicações dos próprios geólogos criacionistas. E o que ele encontrou foi impressionante. Eles mesmos, fazendo um trabalho de campo sério e honesto, documentaram não só pegadas, mas ninhos de dinossauro, solos antigos, marcas de gotas de chuva, rachaduras de lama seca, camada após camada. Eles mesmos encontraram as provas de que havia terra seca e exposição ao ar. Ou seja, em sua busca por um registro do dilúvio, eles sistematicamente eliminaram cada parte da coluna geológica como uma candidata possível. Como o próprio Center conclui, essa história toda é um exemplo fantástico de como a prática rigorosa da geologia, não importa por quem seja feita, leva a conclusões que correspondem à realidade que está nas rochas. A busca por evidências de uma crença acabou produzindo um conjunto impressionante de evidências contra ela. E a gente termina com essa reflexão. Quando a busca honesta por dados para provar um ponto acaba, na verdade, refutando esse mesmo ponto de forma tão completa, o que isso revela sobre o método científico? Talvez revele que a natureza da evidência é mais forte que qualquer crença prévia, e que a própria Terra conta a sua história para quem estiver disposto a realmente ouvir.